Olá, seja bem-vindo a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. Eu quero meditar com você no livro do profeta Naum, no capítulo de número 1, verso de número 3, que diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Essa é a palavra do Senhor para a cidade de Nínive, através do profeta Naum. A cidade de Nínive, capital do Império da Assíria, que foi usada pelo Senhor para julgar o povo de Israel e que estava prestes a invadir Jerusalém na época do rei Ezequias. E assim, o rei soberbo, que achava que dominava o mundo pela sua própria força, Deus então julgaria a maldade do rei da Síria e julgaria a cidade de Nínive. A cidade de Nínive que havia sido alvo do cuidado de Deus quando aquela geração que ouviu a mensagem do profeta Jonas se arrependeu e foi salva pelo Senhor. Mas aqui a mensagem é de juízo, a mensagem é de julgamento. O povo de Judá, que estava sobre o reinado do rei Ezequias, estava sendo oprimido, estava sendo massacrado. O medo de uma possível tomada do império de Judá, do reinado de Judá, sob o comando do rei da Síria. E aí então Deus estava dizendo que no meio de todo esse tumulto, de toda essa confusão, ele tinha um caminho. Que embora ele havia usado o Império Assíria para julgar o seu próprio povo, a maldade desse povo que ele usou iria ser punida, iria ser julgada. Então ele lembra do seu cuidado, ele diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. A Assíria, Nínive, não seria inocentada, pagaria pelos seus erros. E Deus, no meio de toda essa ação do Império da Assíria e do seu cuidado para com o seu povo de Judá, ele teria um caminho. No meio de um ambiente, de um estado de guerra, de um estado de calamidade, Deus diz que no meio da tormenta ele tem um caminho. E é essa reflexão que eu quero deixar com você no nosso programa de hoje. Quantas vezes parece que nós estamos enfrentando uma tormenta, uma tempestade, grandes lutas, problemas que assolam não apenas a nossa mente, mas também a nossa alma, roubam de nós o nosso sono, tiram a nossa paz. E Deus está dizendo que mesmo no meio de tempos como esse, de momentos como esse, Ele é capaz de fazer um caminho. Talvez você que esteja se sentindo perdido, sem saber o que fazer, sem saber como conduzir a sua própria vida, que decisões tomar diante das tempestades que você tem enfrentado. Eu quero dizer para você que o Senhor tem um caminho no meio da tempestade para guiar aqueles que são filhos dele, para guiar aqueles que temem ao seu nome, para guiar aqueles que fazem de Jesus o seu Salvador e o seu Consolador. Então, por que não experimentar esse caminho? Por que não ouvir a direção de Deus através da Bíblia? Por que não seguir os passos de Jesus e não apenas o seu exemplo, mas seguir a sua vontade, segui-lo como Senhor, como Salvador de sua vida? E eu tenho a certeza que se você esperar no Senhor, se você confiar nele, tudo vai estar se tornando mais claro para você. E esse caminho que parece negro somente, que parece nebuloso, que está difícil de entender o que fazer, Deus pode tornar essa estrada difícil e tempestuosa, cheia de tempestades, cheia de dificuldades, pode tornar um caminho claro. Deus, ele faz do deserto um manancial. Ele fez com que o deserto se tornasse uma estrada para uma terra prometida. A verdade é que essa terra onde nós vivemos, esse lugar que nós vivemos, nós jamais estaremos isentos das lutas e das dificuldades, até nós chegarmos ao céu, até nós chegarmos àquele lugar que Deus tem preparado para nós.
O caminho aqui, sim, é de tormento. O caminho, muitas vezes, para a nossa família, o caminho do nosso trabalho, o caminho da nossa saúde, muitas vezes é um caminho difícil de traçar, de percorrer. Mas Jesus falou que Ele estaria sempre conosco. Jesus falou que jamais nos deixaria só. E Ele disse que teria um caminho para nós. Porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho. Então, se você quer seguir um caminho reto, um caminho seguro, embora cheio de dificuldades, cheio de lutas e tempestades e aflições, siga o caminho de Jesus. É o caminho que vai te conduzir para um lugar de plena paz, de plena alegria, de plenitude da presença de Deus. E foi assim que Deus fez com o reino de Judá. Ele enviou o socorro, Ele fez um caminho no meio da tempestade. Quem sabe Deus não fará para você também esse caminho no meio da tempestade que você porventura esteja passando. Siga Jesus, que é o caminho para superar toda e qualquer tempestade. Que Deus assim te abençoe.